Mokushiroku no Yonkishi, Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Episódio 3, Quatro Cavaleiros do Apocalipse. E Percival, além de cansado, está surpreso, pois nem ele mesmo conseguia acreditar e compreender o que acabou de fazer. E o mesmo em pensamento se perguntava: o que acabou de acontecer aqui? Como é que eu empurrei com tanta força? Já Pelgard, diante daquele estranho acontecimento, dizia: eu não tenho poder mágico. Essas foram exatamente as suas palavras. Então, como é que você explica isso que está fluindo do seu corpo? Me responda, Percival. E é somente naquele momento que Percival percebe que do seu corpo emanava um poder desconhecido. E o garoto olha para suas mãos com um olhar confuso, procurando tentar entender o que seria, de onde surgiu aquilo. No entanto, a única coisa que ele consegue fazer é entrar em desespero e gritar feito um louco, perguntando o que seria aquilo. E ele não para e segue berrando, dizendo que algo muito estranho e nojento estava saindo das suas mãos. E na tentativa de fazer aquilo desaparecer, ele começa a balançá-las de um lado para o outro. Percival começa a correr sem parar, feito um louco, em todas as direções. Mas no fim, ele percebe que aquilo ainda continua grudado nele. E o seu desespero era tão grande que ele acaba no fim pedindo a seu próprio inimigo para ajudá-lo a tirar aquilo dele. Mas Pelgard tenta dizer que aquilo era simplesmente a sua magia, mas ele nem consegue terminar de dizer isso, pois inesperadamente a magia desconhecida de Percival se expande, lançando parte desse poder contra o cavaleiro, que é lançado para longe. E de longe, Donnie, que observava tudo, diz para Percival que tem certeza que aquilo é a sua magia e que ele deve usá-la para derrotar o Cavaleiro Negro. Após ouvir aquilo, o garoto, mais calmo, então olha de um jeito diferente para suas mãos e fica deslumbrado, pois aquele era o seu poder mágico, a sua magia que emanava suavemente de suas mãos. Naquele instante, enquanto Percival estava admirado com a manifestação da sua magia, podemos ver a arma de combate do Cavaleiro Negro se movendo. Ela estava reagindo ao chamado do seu portador, que ao mesmo tempo questionava, tentando entender, encontrar uma explicação para o surgimento daquele estranho poder. Será que é uma magia do tipo ofensiva? Não. Se está concedendo poder mágico aos seus punhos, então deve ser uma magia do tipo encantamento. Nesse instante, Percival dirige suas palavras ao Cavaleiro Negro. Ele comenta que, apesar de ter dito antes que não possuía poder mágico, ele confessa que agora parece ter um, e pergunta se está tudo bem se ele lutar usando aquilo. Pelgard sorri, dizendo que Percival é um garoto honesto e que, claro, que ele pode lutar usando esse poder. E Percival, por fim, agradece Pelgard e grita, dizendo que ele com certeza irá vencê-lo e que então ele será obrigado a contar tudo sobre o seu pai. E nesse momento, Pelgard assume uma nova postura de combate, dizendo que a partir de agora ele também não irá mais se conter. E enquanto Percival avança rapidamente em sua direção, Pelgard gira sua massa e inesperadamente uma rajada de fogo surge em seu caminho. E é por um triz que Percival consegue se saltar e esquivar daquela poderosa rajada de fogo. De toda forma, aquilo passou bem perto, chegando a queimar um pedaço de sua capa. E aquela bola de fogo não desapareceu e retorna para Pelgard, que revela que aquilo era sua magia. Blaze.
Donnie, apavorado, comenta que aquela magia está num nível completamente diferente do líder da trupe, e que se aquilo acertar Percival diretamente, ele com certeza irá morrer. Porém, Percival também era muito ágil e consegue, mesmo que com um pouco de dificuldade, se esquivar de todas as investidas daquela magia de fogo controlada por Pelgard. No entanto, o cavaleiro pergunta se tem algo de errado, pois se ele continuar só se esquivando, não irá conseguir lutar. E Percival admite, dizendo que ele tem razão. O garoto parecia ter algum plano para sair daquela situação e cumprir com sua promessa de vencê-lo. E Pelgard, ansioso por isto, amplifica seu controle sobre a bola de fogo e a direciona com tudo contra Percival, lhe perguntando: então, o que você irá fazer? E surpreendentemente, o garoto desta vez não pretende se esquivar. Percival, no tempo certo, usando as suas mãos como um martelo, repele aquela bola de fogo, a lançando contra o chão. E Donnie se surpreende por Percival ter conseguido repelir aquele ataque. No entanto, sem notar, enquanto comemorava por ter conseguido, a magia de fogo, que havia se dividido em inúmeras partes ao atingir o chão, não havia se dissipado, e elas retornam e começam a circular o seu corpo, até que todas se juntam de uma única vez, envolvendo completamente o corpo de Percival numa gigantesca bola de fogo. O nosso pequeno herói grita de dor enquanto seu corpo queima dentro daquele mar de fogo. Mas Pelgard, desta vez, estava disposto a ir até as últimas consequências. E fechando seu punho, ele diz: que pena. Percival, em desespero, tenta sair daquela situação, mas o garoto percebe que todas as suas tentativas são inúteis. Não importa o que ele faça, aquele fogo parece estar grudado a seu corpo e não se apaga. E Pelgard então revela dizendo: essas chamas queimam seu alvo até não sobrar mais nada. A não ser que eu cancele a técnica, elas nunca irão se apagar. E por fim ele pede para que Percival se renda. Mas o garoto responde dizendo que nunca irá se render, mesmo com seus amigos pedindo para ele desistir. Ardendo em chamas, Percival confessa que ele não suporta perder. Mas neste momento, algo de estranho começa a acontecer. Enquanto tentava resistir às chamas, a magia que antes só cobria suas mãos começa a cobrir também todo o seu corpo. E observando aquilo, Pelgard, em pensamento, se demonstra impressionado por ele se adaptar tão rápido, pois ele acabou de despertar seu poder mágico e já consegue controlá-lo desta forma, dispersando a magia que cobria apenas os seus braços para envolver e moldá-la por todo o seu corpo, criando uma camada de proteção. Porém, mesmo assim, Percival já não tem mais forças para se manter de pé, e Pelgard reconhece seu esforço, mas comenta que é tarde demais, pois ele já sofreu danos consideráveis. E o que o melhor a se fazer neste momento é aceitar sua derrota, e que no fim tudo ficará bem após ele receber tratamento imediato. Entretanto, algo inusitado acontece. No braço de Pelgard surge um mini Percival. Confuso, Pelgard logo percebe que não era apenas um, mas sim vários deles, que estavam cobrindo rapidamente o seu corpo. Em desespero, o cavaleiro tenta se livrar daquilo, enquanto questiona o que são aquelas coisas, chegando até pensar que poderiam ser golems mágicos, mas logo ele percebe que quem está criando aquelas coisas é Percival. Porém,
ele está fazendo isso de forma inconsciente. E para conseguir moldar a sua magia até esse ponto, Pelgard passa então a questionar se aquela magia seria do tipo degeneração. E a cada segundo que passa, mais e mais daqueles mini Percival são criados. E todos possuem um único objetivo: vencer. Porém, Pelgard comenta que apesar de adoráveis, aquele poder é ridículo e que aquilo jamais iria derrotá-lo. Mas ele logo percebe que aquelas criaturas pareciam saber que sua técnica seria desfeita se seus braços fossem totalmente selados. E é exatamente isso que acontece. A magia de fogo que cobria o corpo de Percival é totalmente dissipada. No entanto, mesmo assim, Pelgard revela que naquele estado, Percival já não tinha mais forças para lutar. No entanto, mais uma vez ele é surpreendido. Percival recupera sua consciência e as suas feridas estão se curando rapidamente por aquela magia que envolve todo o seu corpo. E perplexo vendo aquilo, Donnie questiona: Percival, afinal, o que você é? Enquanto o garotinho que ele salvou grita pedindo para que o herói da vila o derrote. Já Pelgard está sem palavras. Ele já não consegue mais entender que tipo de magia seria aquela. Magia do tipo ofensiva? Tipo encantamento? Degeneração? Ou do tipo cura? Não, nenhum desses tipos se aplica a essa magia. E é então que Pelgard chega a uma conclusão dizendo: talvez sua magia seja aquela que dizem surgir em 1 a cada 10.000 pessoas. A magia do tipo herói. E ao chegar a essa dedução, Pelgard começa a questionar: se for o caso, será que esse garoto se tornará um dos cavaleiros da profecia? Os 4 cavaleiros do Apocalipse? E ele segue dizendo: eles podem ficar sabendo um do outro mais cedo ou mais tarde e entrar em ação. Ele é valioso demais para morrer. Mas enquanto estava perdido em seus pensamentos, Pelgard não percebe que Percival já está do lado dele. E o garoto, com seu punho erguido, desfere um poderoso golpe que lança o Cavaleiro Negro para longe. O punho de luz de Percival é a última esperança. E os moradores da vila, após ver tudo que Percival conseguiu fazer usando aquele incrível poder desconhecido, aparentam estar mais confiantes e acreditam na sua vitória, assim como aquele garotinho antes salvo por ele, que grita dizendo: Percival jamais irá perder para este cara. E não somente os moradores da vila, mas também os seus amigos, como Elba, que comenta com Donnie que acredita que Percival talvez consiga vencer. Mas Donnie, com uma expressão de preocupado, questiona: Elba, você realmente acredita nisso? No entanto, Pelgard, apesar de tudo, estava extremamente empolgado, dizendo que Percival era de fato um garoto realmente formidável, e que por isso ele o desejava ainda mais. Mas com os braços e quase que metade do corpo imobilizado por aqueles mini Percival de magia, Pelgard destacava dizendo que era impressionante o fato de Percival ter acabado de despertar o seu poder e em tão pouco tempo, através de sua intuição, aprender como usá-lo e como controlá-lo. E isso era o suficiente para Pelgard reconhecer e admitir que Percival era forte. Porém, Percival, todo encabulado, comenta que vai ficar vermelho se ele continuar lhe elogiando tanto assim. E por fim, ele aproveita para perguntar: será que podemos dizer que venci essa partida? E você agora pode me dizer onde está o meu pai? No entanto, Pelgard manifesta seu poder mágico, eliminando praticamente
quase todas aquelas mini criaturas criadas pelo poder mágico de Percival, que estavam agarradas ao seu corpo. E ao ver aquilo, Percival fica assustado. Ele não esperava que Pelgarde conseguisse se livrar daquilo tão facilmente. Já Donnie acredita que o Cavaleiro Negro não usou nem metade do seu poder verdadeiro ainda. E no fim, apenas um mini Percival restou, e o pequenino, cheio de medo, corre de volta para Percival, que continua ali parado sem acreditar no que aconteceu. Enquanto Pelgarde avança em sua direção, dizendo que no final das contas Percival não passa de um garotinho novato e inexperiente, que não irá conseguir derrotá-lo, e que ele deve ir com ele agora. Mas Percival não está disposto a desistir e chama o cavaleiro para o fight. Porém, para a surpresa de Percival e do cavaleiro, Donnie surge ativando sua habilidade mágica enquanto diz: "Não vou deixar você fazer isso." Donnie usa em Pelgarde a mesma magia que usou em Percival, fazendo o Cavaleiro Negro flutuar e perder momentaneamente o controle do seu corpo e dos seus movimentos. E essa poderia ser a única chance de escapar. Então Donnie grita para Percival correr, para fugir dali, pois ele não tinha a mínima chance de vencer. Mas o garoto fica aborrecido ao ouvir isso e questiona: "Como assim eu não tenho chance? Tipo, nem 50%? E Donnie responde aos gritos: "Seu idiota, são 0% de chances." Mas Percival lembra que precisa perguntar a ele sobre o seu pai, mas Donnie insiste dizendo que o mais importante naquele momento é fugir dali, pois a diferença de poder entre os dois é muito grande. Enquanto os dois discutiam, Pelgarde, que estava girando flutuando no ar, se perguntava que tipo de magia era aquela, revelando que não iria perdoar aquele ato imprudente. Por um instante, o corpo de Pelgarde para de se mover no ar, e ele começa a manifestar uma intensa e poderosa magia que envolve seu corpo e começa a se expandir, engolindo tudo que está ao seu redor. E Percival e Donnie, que estavam mais próximos daquela gigantesca bola de fogo, são atingidos e lançados para longe. E em meio a toda aquela fumaça e destruição, Elba grita pelo nome de Percival e Donnie, mas ambos estão distantes dela. E Donnie sofreu ferimentos intensos e aparentemente não consegue se levantar sozinho. Por outro lado, Pelgarde surge novamente, indo em direção a Percival enquanto diz: "Ele teve o que mereceu. Essa é sua punição por intervir em uma luta entre homens." Mas naquele instante, alguém se aproxima, carregando um estranho amuleto que brilha intensamente. E o dono desse amuleto era aquela estranha raposa, que surgiu carregando não só esse amuleto, mas como também a bagagem de Percival. E todos ali ficam surpresos e sem entender o motivo da aparição daquele pequeno animal entre eles. Pelgarde revela não conhecer aquele animal, questionando: "Uma raposa vermelha?" Já Percival se recorda que a viu assim que desceu do dedo de Deus, e pergunta o porquê dela está carregando a bagagem dele. Indignado e sem paciência, Pelgarde tenta espantar a raposinha balançando a sua mão. Xô, sai daqui, dizendo que isso só pode ser uma piada, pois até os animais estão no caminho agora. Mas aquela raposinha era diferente. Ao balançar sua cauda, uma pequena esfera com um símbolo estranho aparece de repente. E Pelgarde, vendo aquilo, parece reconhecer aquele estranho objeto. E ele tenta parar a raposa, mas ela solta aquela esfera que, ao cair no chão, se despedaça. E imediatamente uma forte luz surge envolvendo Percival, Donnie e a raposinha. E aquele faixo de luz era tão intenso que ofusca também a visão do Cavaleiro Negro. E assim que ela desaparece, nenhum dos três está mais ali.
Elba não consegue entender o que aconteceu ali, como eles desapareceram tão de repente. Já Pelgard fecha seu punho. O cavaleiro está com muito ódio. Ele revela que aquele objeto era um orbe de encantamento. E ele termina questionando aquela maldita raposa. Afinal, quem a enviou? Mudamos de cenário para os olhares perplexos de Percival e de Doni. E o pequeno garoto comenta: Ei Doni, nós não estávamos no vilarejo? E Doni responde que sim, e Percival então completa dizendo: Então, que lugar é esse? Aquele era um local totalmente diferente de tudo que já vimos. Porém, Doni parece reconhecer aquele local, dizendo que parecia ser o esqueleto de um dragão, e que apesar de ter visto ele apenas por debaixo uma única vez, ele não tinha dúvidas. Aquilo ficava em uma montanha estranha a quase 50 quilômetros de distância da Vila Paisan. E Percival, preocupado, comenta que eles precisavam voltar o quanto antes para a vila. Entretanto, alguém diz para eles: Idiotas, eu literalmente acabei de salvar a pele de vocês, seus palhaços. Não desperdicem as suas vidas dessa maneira. Quem disse isso foi a raposinha, que segue dizendo: Aquele bastardo está atrás de você, garoto. Você e o cabeludo que se meteu no caminho. E agora que ambos se foram, ele já não tem o porquê de continuar lá. No entanto, os dois ficam extremamente surpresos ao saber que a raposinha falou. Percival pergunta a Doni se existem animais falantes em Britânia, mas o rapaz responde que não. Mas surpresas à parte, a raposa volta a falar, desta vez dizendo que Percival deve ir junto com ele, pois ele não pode permitir que aquele homem o leve com ele. Mas Percival joga sua bagagem nas costas e pergunta por que ele deveria ir com ele. Mas a raposinha apenas pede para que os dois sigam ele, pois ele irá explicar tudo no caminho. No entanto, Percival diz que não irá, pois ele precisa perguntar para Pelgard a localização do seu pai. Mas logo a raposinha responde: ele não sabe. E ela segue dizendo: é verdade que ele parece fazer parte do mesmo grupo que seu pai, mas ele não sabe a localização exata de cada um dos seus companheiros. E Percival fica indignado por ele ter mentido para ele por todo esse tempo. Mas a verdade era que Pelgard só precisava de uma desculpa conveniente para poder lutar contra Percival. E além do mais, não seria uma mentira a menos que ele perdesse, pois ele tinha certeza absoluta de que iria vencer. Mas mesmo assim, Percival não irá perdoá-lo e promete que da próxima vez que se encontrarem, irá fazê-lo pagar por isso. Já Doni não consegue confiar na raposinha e a questiona lhe perguntando como ela sabe de tudo isso. Mas ela simplesmente pede para ele confiar no seu instinto selvagem. E que o maior problema ali é que Percival foi descoberto e agora está na mira daquele cavaleiro negro. Percival, surpreso, demonstra não compreender o motivo, e Doni, por sua vez, comenta dizendo que ele era extremamente poderoso, e questiona perguntando quem era aquele homem. E a raposa finalmente responde, dizendo: este cavaleiro negro serve a um rei mau, e faz parte de um grupo que está caçando os 4 cavaleiros do Apocalipse. Ao ouvir esse nome, Percival questiona perguntando se eles também são cavaleiros sagrados, e Doni comenta dizendo que nunca ouviu esse nome antes, mas a raposa prontamente responde: claro que não, porque eles ainda não existem. E ao ouvir isso, Doni fica bolado, perguntando se por acaso aquela raposinha estava brincando com a cara deles. Mas ela responde num tom bem sério que não, que eles ainda não existem, mas irão existir em um futuro não tão distante.
pois é um grupo de cavaleiros que foi profetizado a aparecer. E olhando sem entender nada um para a cara do outro, eles se questionam: cavaleiros do futuro? Mas a raposinha volta a falar e revela algo surpreendente. Ela diz que recebeu ordem de um grupo que se opõe a eles para encontrá-los, e que ela finalmente conseguiu encontrar um deles. Ao saber disso, Percival se demonstra animado e curioso, dizendo que então eles realmente existem. Pergunta: quem são eles? Aonde eles estão? E neste momento nós temos a primeira imagem dos 4 cavaleiros do Apocalipse: a morte, a guerra, a peste e a fome. E a raposa termina dizendo: esses 4 cavaleiros irão destruir o mundo com 4 calamidades. Ao ouvir isso, Doni, assustado, pergunta: destruir o mundo? Você está exagerando, não está? E ele também questiona outro fato: se o Cavaleiro Negro estava atrás do Percival, isso então significa que... E a raposa completa dizendo: isso significa que este garoto é um deles. A surpreendente e incrível verdade foi revelada. E agora, o que será que Percival irá pensar sobre isso? Qual será o destino que o aguarda no futuro? E iniciamos vendo um ambiente totalmente diferente de tudo que já vimos até agora. Um cenário que não obedece à lei da física, onde vários destroços circundam pelo ar, convergindo de todas as direções. Esse provavelmente era o reino caótico criado pelo poder do caos do rei Arthur Pendragon. E dentro daquele espaço distorcido estava o Cavaleiro Negro Pelgard, que caminhava em direção ao centro. E no meio do caminho podemos ver criaturas bem estranhas semelhantes a estátuas, que ao reconhecer Pelgard abrem caminho para que o cavaleiro possa passar. E em algum ponto daquele lugar estavam reunidos diversos cavaleiros sagrados, e todos dirigiam a sua atenção para alguém que dizia: vocês foram chamados aqui durante as suas missões para receber informações vitais. Há uma nova profecia, novas pistas sobre o paradeiro do quarteto, uma enorme vantagem para agilizar a busca pelos 4 cavaleiros. E quem estava dizendo isso era um estranho ser que flutuava no centro, diante de todos aqueles cavaleiros sagrados. E entre eles estava o Cavaleiro Vermelho Ironside, que dizia estar curioso para saber, para ouvir mais. No entanto, naquele momento, outro cavaleiro adentrava aquele local, e ele imediatamente anunciava sua chegada dizendo: olá para todos, e perguntando: ainda estão todos fazendo um bom trabalho? Mas ele acaba ficando no vácuo, pois ninguém responde. Logo ele se dirige para o seu assento, que é justamente ao lado do Ironside, que por sua vez adverte o seu companheiro dizendo que ele nunca muda. Mas Pelgard ri e comenta que ele ultimamente tem estado muito ocupado. E em pensamento, o cavaleiro revela que está frustrado por ele ter deixado Percival escapar, mas que da próxima vez irá levá-lo com ele. Neste momento, aquele misterioso ser pede permissão para continuar e contar aquilo que foi descoberto: que os 4 cavaleiros do Apocalipse são todos jovens rapazes, e que por esta razão é mais provável que eles sejam aprendizes de cavaleiros sagrados do que cavaleiros sagrados já formados. E essa revelação deixa Ironside quanto Pelgard um pouco surpresos. Porém, tem mais, pois foi revelado também visões abstratas de todos os 4. E essa é a descrição de cada um deles. O primeiro é um rapaz que é portador de uma magia dourada como ouro. O segundo, um rapaz com santidade e maldade em seus olhos. O terceiro, um rapaz misterioso sem uma aparência definida. Quarto, um rapaz com cabelo verde esmeralda no formato de asas.
E essa última descrição, que nitidamente descreve Percival, deixa Ironside visivelmente revoltado, fazendo até mesmo Pelgard notar o estado anormal do seu companheiro. E o ser misterioso termina então dizendo para todos: naturalmente, os nossos inimigos também conhecem esta profecia e estão à procura de todos. Portanto, para o bem do nosso rei, temos que encontrá-los primeiro e eliminá-los. Logo após o fim daquela reunião, Ironside segue o seu rumo, mas ele está indignado por ter descoberto que aquele garoto era um dos 4 cavaleiros do Apocalipse, e se condena por ter cometido um erro, pois deveria ter voltado para verificar o seu pulso. No entanto, ele não consegue acreditar na possibilidade de que ele tenha conseguido sobreviver ao seu ataque a queima-roupa. Entretanto, nesse instante, surge atrás de Ironside Pelgard dizendo: e eu há todo esse tempo pensando que você tinha deixado seu filho vivo por piedade ou algo do gênero. Mas nunca imaginei que Ironside, o assassino, iria falhar em executar um dos seus alvos. Ironside rapidamente se vira para Pelgard e de frente para o cavaleiro ele diz: você fala como se esse garoto estivesse vivo. Mas Pelgard responde que sim, e que eles tiveram ainda uma batalha, e que ele deve ser um deles, assim como ele suspeitou. Ao saber disso, Ironside então questiona: e diante dessa situação, eu suponho que você acabou com ele, certo? No entanto, Pelgard responde: não seja tolo, seria um desperdício, pois ele tem coragem e muito potencial. Ao ouvir essa resposta, Ironside mais uma vez questiona dizendo: então você reconheceu seu potencial e mesmo assim não o matou? E Pelgard responde: não, seria muito melhor criá-lo e trazê-lo para debaixo das nossas asas. Após dar essa resposta, ambos ficam totalmente calados, apenas um encarando o outro. Até que, de repente, Ironside saca sua espada, atacando diretamente o corpo de Pelgard. No entanto, o Cavaleiro Negro defende aquele golpe usando um dos seus braços e questiona Ironside dizendo: acredita realmente que Percival é uma ameaça para o rei Arthur? Mas Ironside contra-argumenta apenas dizendo: eu apenas peço que você cumpra seus deveres como cavaleiro real. No entanto, Pelgard retruca dizendo: e os seus deveres como pai dele não importam? Porém, Ironside diz que Pelgard está cego e que não consegue enxergar que Percival não é apenas uma ameaça para o rei, mas sim uma grande ameaça para tudo que existe, porque aquela criança vai destruir o mundo. Voltamos para o local onde Percival se encontra com Donnie e a raposinha. E o garoto estava perplexo, apontando o dedo para si mesmo depois de ouvir que ele era um dos cavaleiros do Apocalipse e queria destruir o mundo. E a raposa volta a confirmar dizendo que sim, que ele está entre os 4 cavaleiros e que não vai demorar muito para que todos destruam o planeta. No entanto, ao ouvir tudo aquilo sobre ele e os 4 cavaleiros, Percival muda totalmente de expressão, revelando um olhar bem mais sério. Assim como Donnie, que aparentemente não sabe o que dizer perante a essa situação. Mas aquele silêncio é quebrado quando Percival grita dizendo que ele não irá fazer isso. Mas a raposa confirma dizendo que ele irá sim, pois a profecia é 100% verdadeira. No entanto, Percival, em sua defesa, responde dizendo que ele nem sequer é um cavaleiro sagrado e que assim que encontrar o seu pai e derrotá-lo, ele irá partir numa viagem por Britânia para conhecer e explorar cada local que seu avô contou para ele. E que no fim, ele jamais irá se tornar um cavaleiro que irá destruir o mundo. Mas a raposinha se vira e apenas diz:
como se eu me importasse com isso. De qualquer maneira, recebi ordens para te encontrar e te levar de volta. Então apenas me siga. Mas Percival é determinado ao dizer: eu não vou, pois tenho que procurar o meu pai. Porém, a raposa também está determinada em levá-lo e revela saber onde estão seu pai e todos os seus amigos. Imediatamente Percival então grita dizendo: você sabe? Então me diga, por favor. E a pequena raposa responde um único nome: Camelot. E diante do rosto surpreso e confuso de Percival, que não fazia ideia do que é Camelot, Donnie comenta: eu sei que ele é um idiota caipira, mas nem mesmo ele compraria essa mentira. Percival então pergunta a Donnie o que ele sabe sobre Camelot. E fazendo uma triste expressão, o rapaz então responde: é um reino que foi destruído na Guerra Santa contra os demônios há 16 anos atrás. Um único ataque do seu líder obliterou a cidade e o seu castelo. Desde então, dizem que o rei se escondeu com seus poucos cavaleiros e habitantes sobreviventes. E ao ver isso, Percival questiona o que Camelot seria agora. E Donnie responde dizendo que Camelot já não existe mais. Imediatamente Percival muda de expressão novamente. Desta vez, ele está enfurecido pela raposa ter tentado lhe enganar. E o garoto bem bravo diz que de nenhuma maneira ele irá com ela. Mas a raposa se vira para ele dizendo: garoto, Camelot ainda existe, eu te garanto isso, mas não podemos chegar até lá por meios normais. Para chegar até lá, primeiro teremos que viajar até o reino de Liones. Neste instante, podemos ver Percival de cabeça baixa questionando: não podemos por meios normais? Liones? Mas Donnie, exaltado, grita para a raposa dizendo: você espera que a gente compre esta história maluca? Desculpe, raposa, mas é aqui que nós se separamos. No entanto, algo surpreendente acontece, pois Percival, extremamente animado, grita dizendo: beleza, então vamos lá! E ele repete isso várias vezes, deixando Donnie com a cara no chão sem entender como alguém pode mudar de ideia tão rápido assim. E assim os três seguem juntos, e Percival se demonstra animado ao dizer: meios normais não me levarão até lá? Isso é tão emocionante! E ele não para de fazer perguntas. Senhor Raposa, um reino é muito maior do que uma cidade ou uma aldeia? E a raposinha responde: só não vá fazer xixi nas calças quando a gente chegar até lá. E aliás, o meu nome não é Senhor Raposa, me chame de Sim. E com isso, os três finalmente partem nessa louca viagem. E Percival é sem dúvidas o mais animado. Já Donnie está preocupado com a distância. E fica ainda mais ao saber que são 300 quilômetros até chegar lá. A viagem dos três apenas começou. E o destino é o reino de Liones. E os nossos heróis finalmente chegaram ao fim daquele gigantesco esqueleto, que, como a gente pôde ver, termina com a cabeça daquele dragão abocanhando o solo. Mas Percival queria ter passeado por mais tempo no esqueleto daquele dragão, ao contrário de Donnie, que já não via a hora de pisar no chão de verdade. Porém, mesmo que cansados, Sim diz para eles que eles não podem parar para descansar agora, pois ainda tem um longo caminho até Liones. Mas um chamado do além indica que o que eles têm não é apenas cansaço. E por isso, Donnie então sugere que eles deveriam pelo menos comer alguma coisa. E é então que Percival, bem animado, revela ter uma ótima ideia. Ele diz: já que estamos aqui,
Que tal uma competição para ver quem consegue capturar a maior e mais perigosa caça? Neste momento, a cara e o comentário de Donnie são os melhores. Um cavaleiro, né? Destruidor de mundos, hein? E a raposinha apenas responde: reclame com o profeta, não comigo. Mas Percival, enquanto tirava seu arco e flecha de sua bolsa, dizia que eles poderiam caçar onde quiser e que quando terminassem, deveriam se encontrar todos ali. E como prêmio, o vencedor poderia dar alguma ordem ao perdedor. Após dizer isso, Percival então grita dizendo: preparar, apontar e vão, e sai batido atrás da sua caça. No entanto, Donnie pede para ele parar, o chamando de volta. E só depois que a gente descobre que o Donnie confiscou seu arco e sua flecha, dizendo para ele que aquilo não iriam servir para ele. Mas nós já sabemos muito bem o porquê. Já na sua busca pela maior e mais poderosa caça, Percival se depara com um possível deslizamento de pedras, que está bloqueando totalmente o caminho. Porém, o garoto é curioso e quer saber muito o que tem do outro lado. Ele tenta olhar por um buraco, mas decide escalar todas aquelas rochas até chegar ao topo. E de lá, ele consegue ver um desfiladeiro gigantesco, uma espécie de vale formado por duas formações rochosas enormes que possui apenas um buraco no centro. No entanto, o que mais chama a atenção de Percival é a sua voz, o eco que existe naquele local. E achando aquilo muito divertido, Percival decide então caçar naquele lugar. Entretanto, Percival estava sendo observado por duas fadas, que, surpresos, se questionavam perguntando se por acaso aquele seria um humano. Voltamos para Donnie e a raposa, sim, e o rapaz estava usando o arco e a flecha para capturar sua caça, mas pelo jeito não estava tendo muita sorte, ou lhe faltava era mesmo a habilidade. Inclusive a raposinha dizia que ele era péssimo, mas Donnie, bem nervoso, respondia dizendo que ele era muito melhor que o Percival e que se ele visse o garoto atirando não iria se sentir bem. No entanto, sim, não tem interesse em saber disso, pois o que ele quer mesmo saber é o que eles irão jantar. Porém, nesse instante, Donnie se surpreende ao enxergar alguma coisa, pois a poucos metros estava um cervo, e confiante, ele diz em pensamento que aquilo seria o jantar deles. Donnie então atira na direção do cervo uma flecha, porém, ele novamente acaba errando. E novamente a raposa zoa com sua cara, dizendo que ele realmente é muito ruim. No entanto, aparentemente, Donnie acertou alguma coisa, pois eles escutam um grito vindo da direção para onde a flecha foi lançada. E preocupado, Donnie questiona se por acaso a flecha acertou alguém, mas a raposa diz que eles só irão descobrir se forem até lá. Então ambos saem correndo em direção de onde veio aquele grito, e ao se aproximar do local, Donnie já grita pedindo desculpas e perguntando se está tudo bem. Mas ele fica chocado quando descobre que a pessoa que gritou era uma gigante. Uma garota gigante com uma roupa bem semelhante às roupas usadas pelas freiras. E ela estava ajoelhada diante de um monumento que tinha a figura de um anjo ou uma deusa. A flecha acertou o braço da gigante e ela se assusta ao perceber a presença de um humano. Donnie, visivelmente bem assustado, pede desculpas, dizendo que na realidade ele tinha mirado num cervo, mas que acabou errando e sentia muito mal por tê-la machucado. Só que a gigante diz que está tudo bem, para ele não se preocupar porque não foi nada demais. Ela revela que estava orando e que apenas se assustou e pede desculpa por ter gritado tão alto.
Sim, comenta que é muito raro ver um gigante reverenciando as deusas, ao invés da Mãe Terra. Mas no momento que ela ia responder, surgem duas fadas chamando pelo seu nome. Dolores, nós precisamos da sua ajuda. Aqueles eram Bob e Nob. Eles, bem exaltados, diziam para a pequena gigante que um humano bem esquisito com elmo entrou no desfiladeiro do Eco. Mas Dolores não entende porque ela mesma havia bloqueado a entrada. Mas as fadinhas comentam que isso apenas atiçou ainda mais a sua curiosidade. Enquanto a raposinha está surpresa com o que está vendo. Primeiro um gigante e agora fadas. Esse é um grupo bem inusitado. Já Donnie, por sua vez, acredita que o garoto esquisito de elmo só poderia ser o Percival. E ele então pergunta para a gigante e as fadas se era muito ruim ter entrado nesse desfiladeiro. E ao ouvir isso, uma das fadas então começa a contar. Há um tempo atrás, o desfiladeiro do Eco era um lugar muito bonito, uma vasta e exuberante terra habitada por fadas e gigantes, mas que agora é um verdadeiro inferno. E saber disso deixa Donnie extremamente preocupado. O rapaz temia que o pior poderia acontecer. Mudamos de cenário, agora estamos vendo uma estranha árvore monstruosa que possuía um rosto macabro e raízes como pernas, além de garras sinistras. E também haviam dois coelhos bem sinistros que pareciam estar possuídos pelo coisa ruim, mas eles, na verdade, eram as caças de Percival. O garoto chega dando um super tapa em um e uma voadora no outro. E a árvore monstro tenta capturar Percival usando suas raízes, mas o garoto é muito forte e quebra facilmente as raízes que o prendiam, derrubando aquela árvore sinistra. Percival estava bem contente. Era como se ele estivesse no céu, porque não paravam de aparecer mais e mais presas para ele caçar. E ele pede para que todos façam uma fila para serem derrotadas. Mas enquanto ele está comemorando a oportunidade que tinha ganhado de vencer aquela disputa e deixar tanto Donnie como Sim chocados, algo chama a atenção de Percival. O garoto escuta uma voz que vem de dentro da floresta, de alguém pedindo por ajuda. E ao se guiar por esta voz, por este chamado, chegamos até uma casa em formato de cogumelo. E lá dentro encontramos uma pequena fada amarrada e alguém que dizia: "Eu nunca vi você antes. De onde você veio e o que você quer? Ninguém chega perto do desfiladeiro agora, mas você o fez." E tremendo muito de medo, a pequena fada apenas diz: "Por favor, me deixe ir, eu apenas me perdi." Mas aquela figura misteriosa, com uma feição sombria, dizia: "Vou fazer você me contar. E enquanto você me conta, você pode me ajudar com meus experimentos, pois agora você é minha cobaia, entendeu?" A pequena fada entra em desespero e começa a implorar por socorro, por ajuda, mas aquele garoto apenas sorri enquanto se aproxima da pequena fada. Mas neste momento a porta abre bruscamente, revelando a chegada de Percival, que imediatamente diz que está ali para ajudar a fada prisioneira. Mas aquele garoto misterioso olha com olhar de desprezo para Percival e pergunta: "E quem é você? Como ousa invadir a minha casa?" Logo aquela fada grita avisando que aquele garoto é um cara mau e pede por socorro. Percival não perde tempo e avança para atacar o garoto mau e libertar a pequena fada. Porém, aquele garoto desvia facilmente do seu golpe e coloca o pé na frente para Percival perder o equilíbrio e cair de cara na pilastra de madeira. Percival sente a dor do impacto, mas a fadinha está em desespero e pede para que ele o ajude logo. Percival então arrebenta as cordas usando a sua força e diz que agora ela pode ir embora.
Mas o garoto se surpreende ao perceber que aquela criatura podia voar e que era uma fada. E surpreso, ele revela que nunca viu uma antes e que gostaria muito de poder mostrar ao seu vovô. Mas algo de estranho começa a acontecer com Percival. O garoto parece estar perdendo aos poucos a sua consciência. A cena muda para Donnie e os demais, que estão correndo na direção do desfiladeiro do Eco. E Donnie quer saber o que realmente aconteceu naquele lugar. E uma das fadas responde dizendo: é tudo coisa daquele demônio, pois é graças a ele que as árvores e os animais do desfiladeiro enlouqueceram. E aquele garoto, diante de Percival, caindo inconsciente, dizia: por sua culpa, acabei de perder uma cobaia extremamente rara. Por isso, a partir de agora, você será o substituto dele. E esse estranho garoto, de acordo com as fadas, era chamado de Nasciens, o herbalista louco. Para um sono profundo, um vale profundo. Inconsciente, Percival agora era uma presa fácil, e o garoto, o caçador.